Boa noite, amigos da Assembleia do Estado. Como vocês sabem, os sábados agora são só os sábados, os inscritos. Mas hoje eu vou mandar 2 salves especial para 2 novos canais do YouTube. O canal Desconhecidos Teorias Anônimas, de João Paulo. E o canal do Thiago Jiu-Jitsu. Os 2 fazem parte do grupo do Zap do canal. Antes de eu contar o relato também, quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Que muitas vezes, não só herança é passada de pai para filho. Muitas vezes doenças hereditárias também são passadas ao longo dos anos. Vejam esse relato. O relato de hoje foi enviado para mim por Juliano. Ele é natural do Rio de Janeiro. Enviou o relato a pedido do seu pai, em memória do seu avô e seu bisavô. Segundo seu bisavô, no ano de 1898, ele trabalhava no canavial, um local chamado Quissamã, aqui no estado do Rio. Numa tarde, um grupo de ciganos montou acampamento próximo ao canavial. E ao passar, olhando para o acampamento, ele viu uma cigana que era muito bonita. Foi amor à primeira vista. Os 2 passaram a conversar e não demorou muito os ciganos levantaram o acampamento. Mas ela não foi. Ficaram morando juntos. No ano de 1899, eles se casaram. E numa noite, ele vindo do trabalho para casa, por volta de umas 7 horas, um animal o perseguiu por dentro do mato. Rosnando, deu um uivo alto, em seguida um pulo foi dado na sua frente. Segundo ele, o animal era meio homem, meio cachorro, dentes enormes, um focinho um pouco alongado, as orelhas pontudas, cabeludo e os olhos alaranjados, que não contou brincadeira e partiu para o ataque ao bisavô do Juliano, que estava com a faca. Foi uma briga de mais de 25 minutos entre esse homem e animal. Segundo o bisavô dele, ele golpeou e acertou o animal por 2 vezes, que parecia que não atingia nada. Ao ver que ele também não ia recuar, o animal foi olhando para ele como se marcasse a cara dele, foi recuando e rosnando e entrou no mato. Ao chegar em casa, muito cortado e arranhado, sua esposa viu e disse que foi o homem, andou brigando pela rua. Ele contou que um animal enorme tinha atacado. Ele parecia com um homem. A cigana de imediato disse: você foi atacado por um lobisomem. Você acertou ele? Ele disse: por 2 vezes. Ela disse: ele vai se vingar de você. E já foi tirando seus brincos, os apetrechos que ela usava, que era de prata. E o bisavô dele também tinha uns patacão antigamente, que a moeda era um patacão de prata grande. Juntaram, após ele melhorar, ele juntou aquela prata e levou até um artesão que tinha e pediu que fizesse um punhal para ele. Por sinal, o homem trabalhava muito bem. Feito uma obra de arte. Após estar pronto, o entregou. Era lindo esse punhal. Cortava dos 2 lados, furava muito bem, que a ponta era afiada demais. E ele passou a não se afastar desse punhal de maneira nenhuma. No ano de 1914, a sua esposa deu à luz a seu primeiro filho. Foi chamado de Francisco. Nessa noite, segundo o bisavô do Juliano, ele não dormiu, pois um animal rondou a casa dele a noite toda. E ao olhar por baixo da janela, era o mesmo animal que ele tinha golpeado na estrada. O animal queria entrar em sua casa de qualquer maneira. Ele não pregou os olhos com aquele punhal na mão. Passado um tempo, Francisco, já com 19 para 20 anos, fez aniversário. Era o mais velho. O
seu pai se encontrava muito doente. E o presenteou com o punhal, dizendo: meu filho, não se distancie desse punhal de maneira nenhuma, pois você não sabe a hora nem o momento que você pode precisar dele. Francisco passou a usar o punhal para onde ia. Passado um tempo, o Francisco se mudou de Quissamã para um morro chamado São Jorge, num bairro chamado Aroeira, em Macaé. E numa noite, vindo do trabalho, ele se deparou com um rapaz, aproximadamente 23 anos, que olhou para ele e disse: tem medo de andar à noite, não? Ele disse: ando de noite e de dia, não vivo assombrado, não. Pois o homem era conhecido por ter uma coragem terrível, o Francisco. O rapaz olhou para ele e disse: mas deveria ter. Passado alguns dias, próximo à subida do morro, rosnados, uivos e grunhidos foram ouvidos. E em seguida, um pulo na sua frente foi dado. Um animal idêntico a um homem, mas tinha as características de um cachorro. Partiu para cima do Francisco, que usava o punhal e um facão. Imediatamente o Francisco puxou o facão, tentou golpear esse animal, que segundo ele era muito rápido. Ao ver que não ia conseguir atingir o animal, ele puxou o punhal. Ficou com as duas armas na mão. E o animal, ao ver aquele punhal na mão dele, deu um pulo de uns 10 metros para trás, rosnou, ciscou como se estivesse com uma raiva, nada, entrou no mato e foi embora. Não quis ir até ele. No ano de 1945, nasceu seu primeiro filho. Por sinal, o garoto nasceu doente. E no ano de 1947, veio nascer o Lúcio, pai do Juliano. São Francisco estocava mantimentos, feijão, arroz, farinha, açúcar. Mas devido a uma doença, no ano de 1958, quando o Lúcio completou 11 anos, ele já estava muito debilitado. No aniversário do Lúcio, que era muito agarrado com ele, e já fazia o papel do irmão mais velho, pois o mais velho era doente, ele o presenteou com o tal punhal, dizendo as mesmas palavras que seu pai falou: meu filho, não passe para os seus filhos, não ande à noite, pois a noite não pertence a Deus. Não se distancie desse punhal de momento nenhum. Passado alguns dias, ele veio a falecer. A coisa ficou muito difícil para o Lúcio. E o que ocorre? Passado mais alguns dias, sua mãe também faleceu, deixando os irmãos tudo pequeno. E obrigando o Lúcio, com 16 anos, já a começar a trabalhar. Que arranjou serviço numa padaria no mesmo bairro. Trabalhava de ajudante. Saía após encostar a massa por volta de 3 e pouco. Depois ele tinha que vir para casa, depois do seu irmão menor, ficava em casa, sozinho. E numa noite, do outro lado da rua, tinha um açougue. Ele viu que a porta desse açougue estava arranhada e danificada. Não deu muita importância. Foi descendo uma rua. Aproximadamente uns 700 metros de sua casa, ele viu que atrás dele vinham os garrotes, os bezerros correndo, desesperados, e os cachorros da vizinhança todo alvoroçados. Ele afastou para o canto da rua, da cerca, para não ser pisoteado. Foi aí que ele viu a pior coisa que um rapaz da idade dele jamais queria ver.
Um animal semelhante a um urso cabeludo vinha correndo atrás dos bezerros. E ao ver ele, desistiu. E passou a cercar o Lúcio, que também estava usando o punhal. Na hora ele congelou, pois ele nunca tinha visto um animal daquele jeito. O animal tinha dente muito grande. Ficou sentado como um cachorro, tomou o faro, cheirou, farejou, ficou em pé igual um homem, aproximadamente 1,90 m, e o ataque ia ser de imediato. E o Lúcio só pensava nos irmãos menores. Esse animal vai me matar. Ao puxar o punhal, e o animal vê o punhal na mão dele, esse animal ficou doido de raiva. O animal ciscou, rosnou, grunhiu e babou de tanta raiva que ele ficou. Saiu andando e olhando para trás, afastando e olhando para trás, dando cada um rosnado que era de assombrar, segundo o Lúcio. O animal não quis atacar ele também. Também foi a última vez que ele viu esse animal. Ao vir do trabalho, ele escutava muitos barulhos em volta, como se algo o perseguisse. Mas visualizar o animal ele foi só essa vez, pois ele já saía do serviço com um punhal na mão. No mês de setembro desse ano, seu Lúcio vai fazer 70 anos. E o relato é verdadeiro. Boa noite, amigos assombrados assustados.